Aqui pega a visão, aqui não sabe, o verso tá no som. Cantando e aprendendo a nota no fim. Vai ultrapassar o seu coração, tipo uma proporção. A cada batida a mente aprende com o Enem. De forma diferente do jeitinho brasileiro de si. Apresento a você, saber e verso seja... Olá pessoal, me chamo Arthur Henrique. Apresento o Saber e Verso podcast aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Estamos no projeto do pré-vestibular Jorge da Paz, da UF Campus. Hoje falaremos sobre biologia. Estamos aqui com a professora Lelita, da Rede Pública de Ensino, e com a tutora Jéssica Almeida, que dá aula no pré-vestibular. Vamos começar um pouquinho falando sobre a ciência. Tá? Primeira perguntinha que eu vou fazer sobre as sub-áreas que são cobradas no Enem da biologia. Pode falar um pouquinho, Lenita? Sim, olá, boa tarde, prazer estar aqui. Acho que, assim, num ranking, em primeiríssimo lugar, ecologia. Okay. Ecologia aí, dentro da biologia, 30% em média, né, das provas, as questões dos últimos Enems foram dentro de ecologia, visto que a biologia é uma área tão grande, né, é um peso muito significativo, né? E depois vem biotecnologia, também é bastante cobrado, né? Ainda mais a questão ali dos transgênicos, né? O desenvolvimento de vacinas, bastante cobrado também. Questão de fisiologia, costuma cair alguma coisa ligado à bioquímica, produção de hormônios, respostas imunológicas. Mas, assim, disparadamente, biotecnologia e ecologia. As outras ali, um pouquinho, né, de cada coisa dentro dessas. Alguma, Jéssica, que eu... Citologia também. Citologia, né, também. Ali bioenergética, fotossíntese, também parece bastante. Aí já é dentro de bioquímica, Sim. né, ali dentro dessa área, assim. Entendi. E já que a gente já está falando da ecologia, como relacionar as questões do dia a dia com a ecologia? Nossa, acho que daria um podcast só nessa parte. Só dessa parte, né? Só dessa parte a gente teria muito assunto. Hoje a gente fala muito na questão dos impactos ambientais, né? A questão de eutrofização, de corpos hídricos, a gente pode citar como exemplo a revitalização que houve há alguns anos da Lagoa do Vigário, como que a lagoa era antes, como a lagoa está hoje, né, depois do processo de revitalização. A gente pode citar ainda dentro problemas como chuva ácida, e sem deixar de falar sobre a questão do efeito estufa, né? E o aquecimento global, né? Que, na verdade, é uma consequência da intensificação do efeito estufa, né? E aí, quando a gente fala de ecologia, não tem como a gente não falar. Por exemplo, dessa questão recente que o Rio Grande do Sul vem passando, né? Porque você vê que as vítimas, elas estão sendo chamadas pela imprensa, né, como refugiados climáticos. Né? Então, tem sim, um agravamento, né, do processo de efeito estufa, é uma consequência do aquecimento global e, sim, está diretamente ligado à área ali da ecologia. E a gente também pode citar a questão da utilização das fontes de energias renováveis. A gente entendeu a importância de tentar fugir, né, como se pode, da questão do consumo de combustíveis fósseis, né, como gasolina, diesel, tentar trocar por alternativas que sejam melhores para o ambiente, por não produzir tantos gases, né, do efeito estufa, né? Então, acho que vai por essa linhagem aí. A gente tem que entender que a gente é parte fundamental da ecologia, né? Porque a ecologia vai ser aquela parte da biologia que vai estudar a interação dos seres vivos com outros seres vivos da mesma espécie ou de espécies diferentes e como esses seres vivos eles utilizam os recursos que estão disponíveis para eles, né? Então, o nosso movimento aqui é como se fosse um jogo de tabuleiro, né? E a gente tem que entender como nós estamos movimentando as peças ao nosso redor e como que essas consequências estão chegando para a gente. Entendi.
Acho importante a gente aprender mais sobre ecologia, então, no nosso cotidiano, para poder saber lidar com esses problemas. Com certeza. Eu costumo falar com com os meus alunos que a gente às vezes acha que as nossas atitudes são tão pequenas que a gente não vai resolver o problema do planeta, porque seria trabalhinho de formiguinha. Mas se todo mundo faz esse trabalho de formiguinha, o resultado é muito significativo. Exemplo, o fato da gente prestar mais atenção na nossa casa, aquele gotejamento ali da torneira constante, que ninguém liga para ir lá e fechar a torneira direito. Aham. Aquela lâmpada que fica acesa sem necessidade, a TV que passa o dia falando sozinha. Parar o lixo. Separar o lixo, né, também é importantíssimo. Ó, o famoso descascar mais e desembalar menos, que seria, né, optar por uma alimentação mais saudável, porque primeiro que faz bem para o nosso organismo, né, por conta das substâncias que às vezes são adicionadas aos industrializados, aos ultraprocessados, e depois essa questão do resíduo que se gera, né? Porque uma casca de banana, por exemplo, ela vai virar adubo orgânico. Mas e o plástico que vai ficar ali por gerações e gerações até conseguir ser decomposto? Então, eu acho que é muito importante a gente entender melhor algumas dinâmicas, até mesmo para a gente compreender o que está de fato acontecendo com o nosso planeta. Entendi. Agora, como entender a bioquímica? Por qual motivo está nos estudos da biologia? Ai, eu costumo dizer que assim, a química sem a biologia, ela é a química, né? Você vê que quem estuda química não estuda formas de vida, essas coisas assim. Aham. Quando a gente vai para a área da biologia, se a gente não souber um pouco de química, a gente não consegue entender muita coisa por conta dessas reações bioquímicas, né, que acontecem no nosso corpo. A Jéssica citou no início a questão da fotossíntese como algo que cai bastante no Enem. Isso é, né, voltada para essa parte ali, a reação de ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, né, que seria a respiração celular. Então, a gente precisa, né, entender como que essas reações químicas acontecem no nosso corpo, como que o metabolismo ocorre no nosso organismo, e daí que se dá essa importância da gente entender melhor a questão da bioquímica. Tá. Então, por que a biologia ela estuda a biotecnologia? Porque o que é biotecnologia? A biotecnologia, ela é a manipulação de organismos vivos, né, para que seja produzido algum tipo de benefício para a gente. Sim. E a biotecnologia não é algo recente. Não? Não, a biotecnologia, povos antigos já faziam práticas de biotecnologia. Nossa, que legal. Pois é, as pessoas acham, nossa, porque o que a gente vê hoje como biotecnologia? A gente vai ver a manipulação genética nos É. laboratórios, né, transgênicos, essas coisas assim. Mas o simples fato por exemplo, produzir pão já envolve biotecnologia, porque você está envolvendo micro-organismos para produzir algo para depois ser consumido. O vinho é a mesma coisa. Pão, vinho são elementos bíblicos, né? Então, assim, já existem relatos de civilizações muito antigas, como na antiga Babilônia, por exemplo, já ter técnicas de biotecnologia. Quando Mendel vem e faz todo aquele estudo que faz nascer, né, uma nova área de conhecimento, que é a genética, Mendel ele faz surgir uma nova biotecnologia. Então, assim, Sim. todo estudo voltado para biotecnologia antes de Mendel, ela ficou conhecida como biotecnologia clássica, que seria essa manipulação mais simples dos seres vivos, de eu escolher o casalzinho lá de animais que eu faço criação, aqueles dois animais que têm características que são mais interessantes para o que eu estou querendo e realizar o cruzamento ali, né? Como se fosse uma seleção artificial. Poxa, mas eu estou manipulando dessa forma, né? Aqueles dois seres vivos para ter um resultado que seja mais interessante para mim. Ou, volto a repetir, essa questão de produção de pão, de vinho, de cerveja, né? Cerveja foi algo que foi desenvolvida dentro de um mosteiro, né? Então, são exemplos de biotecnologia. E aí, da biotecnologia
clássica. E aí, Sim. quando vem Mendel com o seu estudo da genética, descoberta dos genes, né, e tudo mais, aí nasce a biotecnologia moderna, que é essa que trabalha mesmo com manipulação genética em laboratórios, né? E aí a hora que surge os hormônios, a produção de hormônios na indústria farmacêutica, é a hora que surge a questão da insulina, né? E tantos outros avanços aí que a gente pode citar dentro da biotecnologia moderna. Entendi. Agora eu vou passar perguntas para Jéssica, tá bom? Boa tarde, obrigada pelo convite. Nada. Olha só. Agora, qual é o significado da lei de segregação dos fatores? Então, né, ela começou falando aí da genética, da biotecnologia, e essa lei, na verdade, ela também é conhecida como a primeira lei de Mendel, né, Sim. o pai da genética, famoso pai da genética, e ele conseguiu com o experimento das ervilhas, é muito famoso, né, ele Aham. consegue observar como que características dos progenitores, né, dos pais, passam para os filhos, né, hereditária, a hereditariedade desses fatores de características, né, de fenótipos como cor, como cabelo, por exemplo, né, cabelo liso, cabelo cacheado, diferentes características são passadas, então, a partir desses fatores que são separados, são segregados antes mesmo por exemplo, nos gametas. Nossa célula, nós temos 46 cromossomos, e aí nos gametas nós vamos ter 23 cromossomos. Antes mesmo dele saber, né, damos o DNA, antes mesmo de se conhecer o nosso cromossomo, ele conseguiu, a partir do experimento dessas ervilhas, esse cruzamento com ervilhas híbridas, observar a dominância de algumas características e a não dominância, né, a característica recessiva de outras características. Então, essa segregação dos fatores seria essa passagem, né, de características desses fatores vindas dos gametas masculino, feminino para sua prole. Seria. Ah, entendi, entendi. Agora, o que é citologia? Por que eles estudam as células? Por que estudar das células? Citologia é isso, né? Estudo das células e estudo da maquinaria da célula também, né? As organelas, geralmente dividido o estudo em citoplasma, membrana plasmática, também núcleo. E é importante estudar conhecimento do corpo humano, conhecimento do funcionamento dessas organelas, por exemplo, se tiver alguma anomalia, um funcionamento fora do padrão, pode observar se há alguma doença, por exemplo, uma organela que faz a digestão, né, da célula é o lisossomo, ou o Sim. lisossoma, né? Essa organela ela vai fazer a digestão. De repente, se há algum problema nessa célula, nessa organela dessa célula, pode estar havendo um acúmulo, por exemplo, de alguma substância, o que pode gerar morte celular, por exemplo. E se for uma morte celular dentro de células de um órgão, pode atrapalhar o funcionamento desse órgão, gerar diversos outros problemas, né? Seria a célula é conhecida como a unidade básica, né, do ser humano. Então, é muito importante estudar para ter todo o funcionamento, porque em níveis de organização seria a unidade básica. Depois viriam os tecidos, os órgãos, os sistemas. Só completando a resposta de Jéssica, a gente tem que pensar que quando a gente fala de teoria celular, né, qual é o primeiro postulado da teoria celular? Todo ser vivo ele é composto por células, independente de ser uma ou de ser várias. Então a gente pega ali desde os unicelulares, como as bactérias, que inclusive são células bem simples, né? São as procarióticas, até nós que temos em média 3 trilhões de células quando adultos. Né? Então é muito importante estudar a célula, porque dali, daquela unidade básica, que a gente entende, né, todo o funcionamento ali do organismo. E como Jéssica também, às vezes, como Jéssica colocou muito bem colocado aqui, a questão do mau funcionamento de uma organela, né, como que ela impacta na vida da pessoa. Por exemplo, existem casais que têm problema de infertilidade. Sim. E aí, quando vai pesquisar o porquê que esse casal não está conseguindo ter filhos, descobre que o problema está no espermatozoide do homem, porque ele vai ter, né, ali dentro de todas as células animais tem uma estrutura chamada complexo de Golgi.
né? E esse complexo de Golgi no espermatozoide, ele vai virar uma bolsinha de enzimas que vai ficar na cabeça do espermatozoide, e essa bolsinha ela vai servir para furar a camada pelúcea do óvulo, para ver a fecundação desse óvulo. Então, se esse complexo de Golgi não está funcionando como deveria, não tem essa bolsinha de enzimas, então o cara até tem uma quantidade de espermatozoides ok para conseguir fecundar a sua parceira, mas esses espermatozoides não tem como vencer a camada pelúcia do óvulo, então não tem fecundação. Então, aí, outro Entendi. exemplo, né, de como algo tão básico, tão simples como a organela traz um impacto para a vida da pessoa. Tá. A fisiologia estuda os organismos vivos. Qual a diferença entre a fisiologia? A diferença entre citologia e fisiologia? Isso. A fisiologia estuda basicamente o funcionamento, né? A gente pode estudar fisiologia humana, fisiologia vegetal, por exemplo, o funcionamento das células, por exemplo, vegetais, células animais, também humanas. A fisiologia no humano, a gente vê mais como o estudo dos sistemas. Como eu falei, em nível de organização, nós temos as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas. Por exemplo, sistema muscular, sistema cardíaco, sistema ósseo, endócrino. E o funcionamento, a fisiologia seria, então, um funcionamento prático desse sistema, como que ocorre a circulação sanguínea, por exemplo, como que ocorre a liberação de hormônios endógenos, exógenos, e esse funcionamento também, tanto interno, a fisiologia tanto interna, como essa relação com o externo também, nosso organismo, como se comporta externo, por exemplo, um ambiente frio, um ambiente quente, como o nosso corpo consegue se adaptar a esses ambientes. Tudo seria um funcionamento do nosso organismo. Então é isso. Agradecer vocês por estarem aqui presentes. Vou recitar um poema que foi escrito no Nordeste. Eles usam para ensinar os alunos a ensinar os alunos como funciona a biologia, né? Do Cordel Festa da Natureza, do autor Patativa do Assaré. Ele é: chegando o tempo do inverno, tudo é amoroso e eterno, sentido do Pai eterno, sua bondade sem fim. O nosso sertão amado, esturrecido e pelado, ficar logo transformado no mais bonito jardim. Neste quadro de beleza, a gente vê com certeza que a música da natureza tem riqueza que encanta. Do campo até a floresta, as aves se manifestam, compondo o sagrado orquestra desta festa natura. Tudo é paz, tudo é carinho, na construção do seu ninho. Cante alegre os passarinhos. A mais sonora canção, os camponês prazeteno vai plantar feijão ligeiro, pois o que vingue primeiro nas terras do meu sertão. É isso aí. Foi escrito por um poeta cearense, Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, que foi um poeta popular, compositor, cantor e improvisador brasileiro. Nasceu em 1909 e morreu em 2002. Acho interessante a gente recitar isso daí, porque é o que liga a biologia com a poesia. Então, vou agradecer vocês, Helenita, considerações finais, se quiser falar alguma coisa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conhecendo, né, o ambiente, não conhecia, a oportunidade de conhecer Jéssica, né, pessoalmente, a vida é tão corrida, e dizer que é muito legal, né, a gente ter esses momentos, assim, de conversar de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais descontraída sobre Enem, porque é uma oportunidade tão legal, né, que os alunos hoje têm. Eu não tive, né, porque quando eu terminei o ensino médio, eu estava lá, eram os anos lá de 2003, então a gente fazia Enem para dizer que a gente estava, que a gente era os veteranos da escola, né? Não existiam Aham. essas outras, existiam algumas possibilidades, mas não tão amplas como hoje. E a gente vê como que a história, né, do curso superior, ela muda no Brasil, ela fica muito mais acessível depois do Enem. Então, quem está aí no corre para poder, né, se preparando para poder prestar a prova no final do ano, vai fundo, estuda. A gente, como você começou aqui, né, perguntando sobre as áreas que são mais cobradas, são aquelas que têm maior possibilidade, porque a gente vê uma frequência, né, uma certa frequência nas provas, mas eu costumo dizer o seguinte: tá dentro do ensino médio, tem chances de cair no Enem. Então,
a minha dica é estudem e entendam, né, o processo. Não vai na decoreba, não. Vai tentando entender o processo, sempre tentando trazer isso para o dia a dia, porque o Enem, ele traz muito isso, né? Ele quer saber, não o nível de informação que o aluno tem, mas sim o nível de conhecimento que ele adquiriu ao longo do ensino médio. Isso aí. Eu queria Jéssica. agradecer, obrigada. Eu queria agradecer também, conheci a Lenita, ela é minha supervisora do pré, e queria enaltecer, né, o projeto de extensão pré-social Jorge da Paz, que dá essa oportunidade tanto para os alunos da UF estarem lá tendo essa experiência de docência, contato com uma equipe, e também para a comunidade, né, que é nosso dever, né, como estudante da universidade pública, estar ofertando esse tipo de experiência, de projeto para eles. E é isso, eu queria até acrescentar, na hora eu não quis te interromper, sobre ecologia. Eu comecei no pré com esse conteúdo lá, os alunos estão gostando e eu tenho feito isso. Correlacionando com muita coisa do dia a dia, trazendo... A gente viu biomas, né? Vimos biomas e eu trouxe paisagens de filmes da Disney e eles gostaram muito, porque a associação é uma forma muito boa de você aprender, né? Não decorar, mas associar com aquilo que você vê no seu dia a dia. Então, eu queria agradecer novamente. Obrigada. Nada. Obrigado a você que está ouvindo. Esse é o podcast Saber e Versos e até a próxima. Aqui pega a visão, arque no sabe, o verso tá no som, cantando e aprendendo, a nota no fim vai ultrapassar o seu coração, tipo uma proporção. A cada batida a mente aprende com o Enem, de forma diferente do jeitinho brasileiro de se. Apresento a você, Saber e Verso, seja bem-vindo.